Hoje são 14 de novembro de 2025. Eu estou fazendo uma viagem com esse carro, o Geely X2, saindo aqui de Aracaju, Sergipe, com destino a João Pessoa, na Paraíba. São 620 quilômetros de distância e são 6h30 da manhã. Já fiz uma programação de parar em Junqueiro, em Alagoas, e depois em Novo Lino, também Alagoas, já divisa com Pernambuco, até chegar em João Pessoa. Esse carro ele tem uma bateria de mais ou menos 40 kW e uma autonomia de metro de 389. É um carro tração traseira, totalmente elétrico, e vamos lá fazer essa viagem. Eu peguei esse carro sexta-feira, dia 14 de novembro, e hoje, né, dia 16, já estamos indo fazer essa viagem. Estamos saindo agora de Aracaju, né? Zerei aqui a viagem, né, para poder controlar aí o consumo, como é que vai ser. Estamos aqui com 96% de bateria e autonomia de 343 no modo dinâmico. Se botar no modo padrão seria 394, mas como eu quero uma coisa mais realista, colocamos no modo dinâmico, que ele calcula a medida que vai andando. O objetivo é fazer uma primeira parada no engenho de queijo, que fica mais ou menos em Junqueiro, Alagoas, que é 180 km mais ou menos daqui, para uma recarga, e uma segunda parada em Novo Lino, já na divisa de Alagoas com Pernambuco, e depois disso chegar em João Pessoa. Saindo agora de Aracaju, 165 km até o engenho de queijo, que vai ser a primeira parada para a recarga. Então vamos lá. Bom pessoal, estamos aqui numa parte que está em obra, um pouco engarrafada aqui em Sergipe, né? Depois de Carmópolis. Estou usando o piloto adaptativo, e aí ele vai seguindo o carro da frente, né? Então eu tenho ajustado aqui a velocidade padrão para 100, mas o carro da frente está a 76 e ele vai mantendo essa velocidade de acordo com o carro que está à minha frente. Então estamos aqui a caminho do engenho do queijo. No momento já rodamos 77 km. Ele ainda tem uma autonomia aqui de 263, né? Que dá 340 no total. É uma autonomia muito boa. Falta ainda 111 km para chegar. Estou aqui usando o piloto adaptativo. Esse barulho que às vezes aparece aí é o alerta de faixa, né? E quando sai um pouco da faixa ele alerta, mas ele não tem a correção automática, ele só alerta. O que eu acho até melhor, porque nas estradas brasileiras esse alerta funciona mais, porque não toda hora fica puxando a direção, que é bem cômodo. Bom, estamos aqui passando em Tropiá. A primeira coisa que eu fiz foi olhar aqui no BR Carga se o carregador que está lá na engenho do queijo está operando, e aqui está dizendo que está ok, porque Tropiá seria o último ponto de recarga antes de chegar lá. Caso tivesse algum problema lá, eu iria carregar aqui. Bom, no momento faltam 77 km até o engenho do queijo, né? Temos ainda 221 de autonomia, né? E já rodamos até agora 109 km, 100 km, meus amigos. Quer dizer que teríamos aí 320 km de autonomia, andando no modo Comfort a uma velocidade média, ou seja, no piloto automático, de 105 km por hora. E foi o que eu ajustei aqui. Chegamos aqui agora no engenho do queijo, onde vamos fazer nossa primeira recarga, BR Carga, né? Não tinha ninguém, tá vazio. Aqui nós andamos até agora
166 quilômetros, né? Lembrando que eu saí com 96% da bateria, ou seja, então uma recarga completa, considerando aqui a autonomia, ainda dava 112, né? Então daria mais ou menos uns 300 quilômetros de autonomia total. Estamos com 30% da bateria. Durante a viagem eu utilizei mais o conforto, quer dizer, em alguns momentos ainda botei o Sport para poder testar. Mantenha a velocidade mais ou menos de 105 km por hora, usando bastante o piloto adaptativo, que inclusive tem uma característica que ele freia também nas curvas, né? Não somente em relação ao carro da frente. E agora, a partir daqui, depois da recarga, eu vou botar o método condução eco e ver como é que vai ficar a economia. Por enquanto está bem dentro do esperado. Pronto, estamos encerrando aqui a carga, né? Já está ali com 99%. Não era nem minha intenção, mas como a carga foi muito rápida, acabou que, né, foi o tempo de comer um hambúrguer e já está pronto. 99%. Vou agora encerrar. Bom, estamos saindo agora para Palmares, que fica a 220 km de distância, né? Com autonomia de 356. Só que dessa vez eu vou usar a condução econômica para ver a diferença, né? Que eu vim até aqui de Comfort e às vezes até usei um pouco de Sport, mas agora eu vou na configuração econômica para ver qual vai ser a diferença na autonomia. Uma coisa interessante é que esse ainda não está disponível, né, para esse veículo, o Android Auto nem o CarPlay. No entanto, ele tem um aplicativo chamado CarBlink, que no Android ele funciona como espelhamento de celular. Então, no caso aqui, eu estou usando um celular aqui para espelhar aí na tela, e aí eu estou usando o Waze. Eu posso usar qualquer coisa do celular, até mesmo se eu quiser assistir alguma coisa do YouTube, é possível, né, com esse espelhamento. Obviamente não deve ser usado com carro em movimento, ou seja, ele funciona exatamente como fosse o meu celular. Bom, já andamos aqui 89 quilômetros, ainda faltam 130 para chegar ao destino e temos 240 de autonomia. Aqui, essa é a situação atual. Estamos chegando aqui em Novo Lino. Nós tínhamos plano de chegar até Palmares. Inclusive teria autonomia para ir, né? Ainda tem 100 km de autonomia, porém o carregador daqui de Novo Lino, ele é mais rápido. Então a gente achou melhor carregar logo aqui, porque eu vi que daqui até João Pessoa tem condições de chegar com uma única recarga. Chegamos aqui em Novo Lino. Como eu disse, a ideia inicial era parar lá em Palmares, mas como aqui o carregador seria mais rápido, a gente resolveu parar logo aqui. Apesar de que, como chegou outra pessoa para carregar, acabou que aqui agora ficou com 30 kW, né? E lá no caso do Palmares seria 40. Aqui normalmente é 60, mas como tem dois carros, ele divide para dois. Está iniciando ainda a recarga, né? Então ainda está ali só um, mas eu acredito que daqui a pouco ele deve aumentar essa potência. E vamos aguardar aí. Daqui a pouco eu mostro mais coisas. Sim, aqui na questão da estatística de uso, nós fizemos 179 km. Chegamos aqui, ainda tinha 109, né, quilômetros. Então daria aí uns 290 a 300. Ou seja, em relação ao Comfort praticamente não teve diferença. Então
talvez não tenha muito a ver usar o eco, porque se eu andar na mesma velocidade não faz diferença na autonomia. Bom, infelizmente a carga aqui em Novo Lino não deu muito certo, né? Nós estamos aqui parado, eu estava esperando estabilizar, mas realmente ele não passou, né, da potência de 2 kW. Alguma coisa está errado. E eu não sei se é porque tem outro carro carregando aqui, mas realmente está muito lento e a gente vai seguir para o plano original, que é Palmares. Bom, então estamos chegando aqui em Palmares, e aqui na Novo Lino a carga não está dando muito certo, né? São 36 km de distância, chegamos aqui ainda com 56 km de autonomia, ou seja, já está bem baixo, né? Mas então estamos com 15% de bateria ainda, né? E o posto é esse aqui, ó. Estamos entrando, né, aqui no posto. Pelo que eu vi no aplicativo, tá liberado o carregador, realmente tá ali, não tem nenhum carro carregando. Acredito que aqui vamos conseguir usar a capacidade total da carga. E é isso, depois eu mostro aí mais informações. Pronto, iniciando a carga aqui, né, em Palmares, né, 15%. Tá aí carregando uma potência de 37,5, aqui o máximo é 40, aí sempre tem uma perdazinha, mas aqui finalmente tá dando certo. Ele tá dizendo aqui que para carregar completo são 48 minutos. Mas como eu disse, eu vou esperar até uns 95%, então deve dar uns 40 minutos a carga até 95%. Isso aí. Continuando também, nós andamos a 219 km, né? E como a gente viu, chegou aqui com 67 km de autonomia, 63 na verdade, né? Então quer dizer que ele daria mais ou menos 280 km, que é quase o Imetro, né, que é 289. Então na estrada é 289. Uma coisa é que tanto o modo Eco como o Comfort praticamente não teve diferença. Se teve diferença foi em torno de 10 km. Então não sei se é tão vantajoso assim. Bom, após 25 minutos de carga, né, ele saiu de 15% para 56%, né? E enquanto isso, como tem esse sistema de espelhamento celular, fico aqui passando tempo vendo aqui vídeos, né, no YouTube, no posto MD em Palmares. Bom, após 50 minutos de carga, tem 95%, e agora vamos dar continuidade à viagem. Temos aqui agora 341 km, né, de autonomia, e vamos agora e o percurso até João Pessoa são mais 229 km, né? Então estamos com 341, que talvez dê 280 como tem dado, ou seja, vamos chegar lá com certa folga. Estamos passando aqui para o Recife, né? Nesse momento estamos indo para o Rio das Coxinhas, que é um pouquinho antes de João Pessoa. Resolvemos passar lá para lanchar, e lá tem um carregador. A gente vai tentar voltar para carregar lá também, se não tiver ocupado. Então para chegar lá faltam ainda 76 km, e nossa autonomia aqui está em 184 km, né? Então a gente está com 49% de bateria. Faltando já 122 desde a última recarga, que daria então aí uns 300 km, 300 e pouco de autonomia nesse padrão. Estamos chegando aqui, ó, na Paraíba agora, já desde a última recarga rodando 184 km, e temos ainda 96 km de autonomia, né? Me daria mais ou menos uns 289, ou seja, exatamente o Imetro. Eu vim mantendo dessa vez 110 km por hora, um pouco mais do que eu vinha fazendo, e
certo, ou seja, também não houve muita diferença do resultado anterior, né? Sempre mantendo aqui o piloto adaptativo, que é muito útil. E vamos parar no Rei da Coxinha, ao invés de chegar direto para João Pessoa, porque lá tem um carregador e nós vamos fazer um lanche e recarregar lá. Chegamos aqui no Rei da Coxinha com 22% de bateria, com 82 km ainda de autonomia, né? Então desde a última recarga rodamos praticamente 200 km, tinha 82 ainda de autonomia. Estamos mais ou menos a uns 30 a 40 km de João Pessoa. Daria para chegar direto, mas resolvemos fazer um lanche aqui no Rei da Coxinha e com isso aproveitar e carregar aqui. Iniciamos o carregamento aqui no Rei da Coxinha, potência 59, ou seja, bem rápido, né? Se fosse carregar completamente seria 48 minutos, né? Mas acredito que a gente vai sair daqui por 90%, mais uns 40 minutos de carga. Agora a chegada aqui em João Pessoa com 284 km de autonomia, 78% de bateria. No total foram gastos cerca de R$200 de recargas, né? E temos, né, a duração da viagem 5 horas e 45 minutos do carro andando, né? Mas teve um tempo que ficou parado. Isso aí na verdade também é a partir da primeira parada, né? Depois eu não defini mais. Então da primeira parada ficou, isso faz 451 km de distância e um consumo de 15 km para cada 100 km, a uma velocidade de 78. Até lá teve mais ou menos 3 horas de viagem, dando um total de 8 horas e 46 e 620 km mais ou menos rodados. Esse é o resultado final. Para efeito de comparação, com carro a gasolina gastaria mais ou menos R$300 e diesel, que era o meu carro anterior, gastava 250. A diferença não é muito grande, porém é porque na estrada se cobra mais caro, né? Se fosse em casa, esse valor de R$200 não ia passar de 100, porque na estrada normalmente cobram R$2,50, R$2 por quilowatt. Para efeito de comparação, cada quilowatt roda mais ou menos o que se roda com meio litro de gasolina. Então quando eu boto, carrego o quilowatt a R$2, é como se eu estivesse botando gasolina a R$4, né? Quando é R$2,50 é como se fosse gasolina litro a R$5. É mais econômico, mas não é tão econômico como em casa, que o quilowatt costuma sair a 90 centavos ou R$1. Então é como se fosse botando gasolina a R$2 o litro, muito mais barato. Então é isso. Depois vamos fazer agora a volta sexta-feira para poder finalizar todas as informações. Estamos saindo hoje, sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025, de João Pessoa com destino a Aracaju. Essa é a viagem de volta. O carro está carregado 98%, com autonomia aqui de 352 km. A nossa primeira parada para recarga será em Palmares, né? Que vai estar aqui a 231 km. São 3 horas e 16 minutos até lá. Então é isso, vamos começar agora a nossa viagem. E chegando em Palmares eu passo uma informação de como foi o consumo. Estamos passando aqui por Recife, né? Já com 213 km de autonomia, 57% da bateria. Já rodamos aqui 122 km, né? Com quase 2 horas, consumo de 13,2 por cada 100 km. E faltam ainda, voltando aqui para o mapa, ainda faltam 111 km para chegar, mais ou menos 1 hora e 23 minutos, né? Essa velocidade lenta, porque Recife, né, o trânsito é muito intenso. Inclusive estamos passando agora aqui em frente ao aeroporto, né? Estamos chegando agora aqui no aeroporto de Recife. Aí está o aeroporto de Recife. Estamos passando aqui em frente. E é isso. Quando parar para recarregar em Palmares, eu faço mais um vídeo. Então acabamos de chegar aqui em Palmares, né? Carregador livre. A energia aqui com 66 km de autonomia, 18%, né?
Então rodamos aqui 235 km, né, a um consumo de 13,4 kW a cada 100 km. É isso aí, vou botar para carregar agora. E agora estamos iniciando a recarga aqui em Palmares, né? Começou agora, uma potência de 38 kW, aqui o máximo é 40, então está dentro do máximo do eletroposto. E ainda aqui vamos parar lá em Junqueiro, no Engenho do Queijo, para dar uma segunda recarga e daí chegar em Aracaju. Tem um posto, tem uma conveniênciazinha ali, lanchonete. Vamos lá fazer um lanche enquanto ficar carregando. Ainda estamos aqui parados em Palmares, né, finalizando a carga. Tá demorando um pouco mais porque quando eu comecei a carregar chegou um outro carro aqui, esse VID aí, e com isso a potência de 40 kW é dividida por 2, né? Por isso está carregando aí com 20. Então com isso o tempo de recarga aumentou. Mas como está dizendo aí, daqui a uns 13 minutos encerra e aí a gente vai poder prosseguir viagem. Até o momento nós rodamos aí 235 km, né? Um consumo de 13,4 em 3 horas. Pronto, terminado de carregar, estamos retornando na estrada agora com 351 km de autonomia, né? 98% de bateria, né? Até agora tudo certo. Vamos continuar a viagem agora até Junqueiro, Engenho do Queijo, para fazer uma segunda recarga. Iniciamos a recarga aqui no Engenho do Queijo, né? Já está com 25%, né? Temos chegado com 20% e 88 km mais ou menos de autonomia. E agora já estamos, né, com esse carregador aqui com 28%. Nas estatísticas de uso, e rodamos no total 457 km, um consumo de 13,5 para cada 100 km, e da última recarga foram 222 km. Agora vamos aguardar, vamos ali no Engenho do Queijo fazer uma refeição e daqui a pouco a gente volta para continuar a viagem até Aracaju. Bom, após o almoço carregou aí até 81%, né? Nós temos que chegar com 20%, mais ou menos 30 minutos de carga. Temos 294 km de autonomia. Daqui para Aracaju são 173, então tá tranquilo, temos mais de 100 km de folga. Aí estamos saindo agora e lá em Aracaju, quando chegar, eu faço o vídeo final. Estamos chegando em Aracaju agora, praticamente 7,5 km para chegar na minha residência. Em relação à estatística, estamos com 101 km de autonomia, 27% de bateria ainda. Desde a última recarga, que foi lá no Engenho do Queijo, rodamos 157 km e da viagem total 615 km completando agora, com consumo de 13,6 kW a cada 100 km. Então essa é a final da viagem, estamos encerrando aqui e mais tarde eu farei um vídeo dando um resumo de como foi toda a viagem.